Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço 648 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, plural e democrática, né? Sempre tendo como referência, como base, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, como diz o doutor Ulisses. Indica o canal a um amigo, uma amiga. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Postamos hoje uma excelente entrevista com o ex-ministro, foi ministro do governo Itamar, do governo Lula, do governo Dilma, Celso Amorim, né? Ele faz uma análise interessante de posicionamento do Brasil nessa complexa conjuntura internacional. Acho que é super importante a entrevista. Nós vamos voltar a conversar com o embaixador em janeiro, aí numa conversa mais longa sobre política externa, que é fundamental para o nosso país essas questões, né? Assista a entrevista. E amanhã, logo cedo, tem uma entrevista também muito boa com o Caio Blinder, né? Que é jornalista, conhecido de todos, o Manhattan Connection, da Folha de São Paulo, etc. Um bate-papo sobre Biden, o governo Biden e o reflexo na política norte-americana. Um papo muito legal. Assistam que vocês vão gostar. E no sábado e domingo, ainda não falo, teremos duas visões diferentes sobre a Lava Jato. Uma no sábado, uma série de críticas sobre a Operação Lava Jato, e uma no domingo, com um outro entrevistado de apoio à Lava Jato. Sempre no seguinte sentido: qualificar a sua reflexão sobre o Brasil. Vem dos diferentes pontos de vista, tendo respeito para as diferentes visões, que democracia é convivência de contrários. Então, e temos mais já programado para a semana que antecede o dia 25, tá bom? Tudo como prometido, estamos fazendo, no sentido de ser uma verdadeira, e não é exagero, universidade aberta, esse canal. Daí a importância de você indicá-lo para um amigo. Criamos também um membro apoiador, que é fundamental, né? O membro apoiador tem duas formas de ser membro apoiador. Você clica, tem as informações ali. E por quê? Para fortalecer esse tipo de jornalismo independente, plural e de qualidade. E nesses tempos, se preferirem no plural, tempos sombrios, mas que nós vamos ver essa página o ano que vem. E o ano que vem vai ser um ano quentíssimo. Portanto, seja membro apoiador do canal. É muito fácil. Entra ali e você clica ou no computador ou no Android. No caso de eu sou péssimo nessas questões de sistemas, internet, computador e tal, mas tem algumas questões no iPhone, alguns dizem que não estão conseguindo. Nesse caso, entre via computador, que você, olha, é questão de 2 minutos, 3 minutos. Só para colocar, eu estou Marco Antônio Villa, você entra, já tem lá, você clica e passa a ser um membro apoiador do canal. Tudo bem? Lembrando, claro, que no Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa e no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Vamos lá, então, para o nosso trabalho, né? É muito estranha essa história do Ciro Gomes, né? Da ação da Polícia Federal com o Ciro, Cid, a família Gomes. Estranho ter apreendido o diário da esposa de Ciro Gomes, mas segundo os fatos que devem ser apurados, 2013, 2012, 2011, ela não era esposa de Ciro Gomes à época. Isso aí não está cheirando nada bem. Isso daí é Estado policial. Estado policial não rima com a Constituição Cidadã, né? Portanto, vamos ficar atentos, tal como previ, que o criminoso Bolsonaro e usar de todos os mecanismos para achar que vai poder se perpetuar no poder. Mas nós vamos chegar daqui a pouquinho nisso, né? Vamos, então, dar uma passada, ainda que muito rápida aqui, a uma série de questões. Bem, lembra que eu falei, puxa vida, eu só não acerto a Mega Sena. Mas vamos lá, eu tinha falado para vocês das fake pesquisas, né? Lembra que eu li o meu artigo do UOL ontem para vocês? Acertei em cheio mais uma vez. Soltar rojões. Lauro Jardim, agora do Globo, indispensável lê-lo, né, todo dia. Diz o Lauro Jardim, pare as máquinas, pesquisa da Bolsonaro na frente de Lula. Né? E o pare as máquinas, eu me lembro, quem falava muito isso era o Roberto Avalones, tantas vezes citado aqui no meu canal. Aí uma pesquisa de um instituto que, estilo Conceição, ninguém sabe, ninguém viu, da música do Cabo e Peixoto. Eu falei para vocês que isso ia ocorrer, não falei? Assistam a live, acertei. Apareceu um instituto e que dá o Bolsonaro com 34%, Lula 19%. Bem, o Bolsonaro está sozinho, já quase venceu as eleições. Mentira, como nós falamos, fake pesquisa. Eles vão ter dois instrumentos. Acertei em cheio, lembra? Fake news,
tudo fora do país, apesar dos terríveis e benéficos esforços do que o ministro Alexandre de Moraes vai realizar e o TSE para evitar esse tipo de coisa, não vai ter jeito. Fake news tudo no exterior e de gente ultra especializada que vai atacar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral no dia 2, no dia da eleição. Aguardem, do ano que vem. E com muito dinheiro, gente muito especialista, empresários nazifascistas da Europa e dos Estados Unidos, sob a coordenação do criminoso Steve Bannon, que tem uma organização terrorista chamada Movimento, que o seu representante na América do Sul é o Dudu Bananinha, vulgo Eduardo Bolsonaro. Então, é ao contrário, o nome dele é Dudu Bananinha, vulgo Eduardo Bolsonaro, que é o representante do terrorista aqui no Brasil. Portanto, a serviço estrangeiro. É um traidor, tal qual o pai, o criminoso Jair Asmodeu Bolsonaro. Tudo que nós já tínhamos falado, esse esquemão, e vai ter, eles vão encher de pesquisas falsas. E rádios e TVs do esquema criminoso bolsonarista, concessões públicas, mas que violam a Constituição e são copartícipes do genocídio por espalhar fake news, serem contra a vacina, contra a máscara, contra o distanciamento, né? Esses concessionários são tão genocidas como o Jair Bolsonaro, não esqueçam deles quando nós virarmos essa parte. Não é vingança não, hein? Nada disso, aqui não tem nada de vingança, tem justiça, isso é fundamental. Eles vão espalhar essas pesquisas mentirosas também. Aguardem, eu já sei, vocês sabem, isso, dessa rádio, de TVs, exatamente dessas que vocês estão falando, é isso mesmo, o esquema é esse. Nós já aqui antecipamos e acertamos tantas vezes. E nas fake pesquisas, vem agora essa notícia do Lauro Jardim, bate exatamente com o que nós falamos. Há um outro ponto central que eu gostaria de citar com vocês, e também nós já comentamos e acertamos mais uma vez, estou citando a Folha de São Paulo, aqui o UOL, depois a Folha, Bolsonaro admite troca no IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, após reclamação de Hang. Hang é o Zé Carioca, é grande Zé Carioca, que não é denominação dada por mim, mas pelo porno-filósofo. Tá? Pós-reclamação de Hang sobre obra da Havan. Bem, aí ele estava aqui em São Paulo, na Fiesp, que vergonha para a Fiesp. Bons tempos de Roberto Simpson. Quantas vezes eu falei isso, né? Na época do Roberto Simpson não tinha um criminoso desse lá. E pior, não é só o criminoso estar lá. Lembra quando o Dudu Bananinha foi ali? Eles se ajoelharam para Dudu Bananinha. Se ajoelharam aqui na Fiesp, dizendo que seria ótimo que ele fosse embaixador do Brasil nos Estados Unidos, porque ele era amigo da família Trump. Olha o ridículo que chegaram o empresariado. Esses que estavam lá naquele dia, registres, ponto. Agora, olha o fato que ocorreu aqui. Ah, que vergonha. O Bolsonaro estava lá tal, e lá no meio diz ele, tem um vídeo, hein, que comprova. Que vergonha, senhor Scaff, que vergonha! Na época de Roberto Simpson, por isso que há diferenças, né? Roberto Simpson, historiador, deputado constituinte, na época foram eleitos constituintes, nem deputados nem senadores, a Constituinte de 33 foi corretíssima. Bem, depois dissolveu e foram convocadas eleições. E a primeira indireta, tal qual dispunha as disposições transitórias, né? Vamos lá, tomei conhecimento que uma pessoa conhecida, Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja da Havan e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IFAM e interditou a obra. Liguei para o ministro da pasta, né? Que trem é esse? Porque eu não sou tão inteligente quanto os meus ministros. O que é IFAM com PH? Explicaram para mim, tomei conhecimento e repei todo mundo do IFAM. Botei outro cara lá. O IFAM não dá mais dor de cabeça para a gente. Pá! Recebeu risos e salva de palmas. Meu Deus, hein? Um crime apoiado pelo empresariado paulista lá presente. Que vergonha! Vocês não têm vergonha na cara? Meu Deus! Isso em São Paulo é um crime contra a memória. Vocês sabem que um dos que mais lutou na época do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o Rodrigo Melo Franco, sabe quem mais lutou? Vocês nem sabem. Mário de Andrade. Vocês não conhecem o Mário de Andrade? Certamente, são rastaqueras. Vocês são a mais perfeita tradução do rastaquera. Tem muito dinheiro e ódio pela cultura e são ressentidos, porque são medíocres intelectualmente. Aplaudir um criminoso que fez um crime numa intervenção num instituto que não pode.
demitiu alguém que estava exercendo corretamente suas atribuições e nomeou uma cidadã, uma pobre coitada, formada em turismo e hotelaria, nada contra formados em turismo e hotelaria, registre-se, mas que não sabe nada de patrimônio histórico. Mas sabe quem é o Mário de Andrade? Ele foi até para o Rio, ficou 3 anos lá, 1938 a 41. O Mário de Andrade era um paulista da gema, tal, tanto que chamava de O Exílio no Rio, até um livro muito interessante justamente sobre isso, né? De alguém que, muito jovem, acompanhou, o Moacir Werneck de Castro acompanhou o Mário, carioca, mas os trabalhos do Mário de Andrade lá no Rio. Foi o Mário de Andrade, vocês nem sabem, Mário de Andrade, a Biblioteca Municipal, que hoje leva o nome dele, Mário de Andrade, foi uma luta para criar aquilo, né? Na gestão que o Fábio Prado era prefeito. Sabe que ele foi o primeiro, podemos chamar assim, secretário de Cultura da história do Brasil? Mário de Andrade criou a Biblioteca Circulante, tem a parte de educação infantil. Puxa vida, isso aqui, herança aqui nossa, do Estado de São Paulo. E vocês rindo, né? Coonestando um criminoso, um medíocre, um genocida, um assassino, em troca de quê? De alguma renúncia fiscal? Será? Rindo. Eu tive vergonha de vocês. Me desculpem, mas eu tenho de dizer isso. Tive vergonha de vocês. Vocês não representam o empresário paulista. Nem os de hoje, nem os de antigamente. A Fiesp tem uma bela história, mas vocês não merecem. Vocês não merecem lá estar presentes e conestar um trabalho de um genocida que fez algo que... Isso aqui é crime. Isso aqui é crime o que ele fez, para proteger o Zé Carioca, e achando com azulejo. E é mentira também, porque o Zé Carioca já tinha falado desse fato, e a então diretora também explicou esse fato, que de forma mentirosa que ele expôs, e recebeu gargalhadas e apoio. Lembra que na Hebraica, também lá no Rio de Janeiro, antes das eleições, em 17 ainda, quando ele falou dos quilombolas, que pesavam tantas arrobas, e recebeu risos da plateia? Meu Deus, haja rastaqueras, né? Que vergonha, que vergonha. Então, queria deixar registrado. Isso aqui também nós sempre falamos, o conceito é meu, Elite Rastaquera, né? Que apresentei primeiro num artigo que eu escrevi no Globo, e tenho repetido, e reforça o que nós sempre dissemos, não é verdade? Uma vergonha, algo criminoso, mas são os tempos que vivemos, isso vai mudar, tal. O Bolsonaro aproveitou também, entre os crimes, nós estamos falando de um presidente genocida, agora ele compartilha um vídeo em que um homem diz que vacinas são porcaria, expressão bem chula, são porcaria. Ele compartilha o vídeo. O que é isso? É exagero chamar de genocida? Todos os crimes que ele cometeu, e a CPI da pandemia, num relatório fantástico de mais de 1000 páginas, mostrou tudo isso, todos os depoimentos, quantas vezes nós o acompanhamos? É isso. Ele compartilha um vídeo em que o homem diz que vacina são porcaria, as vacinas são porcaria. Na gravação, esse criminoso diz que sugere que a população não deveria se imunizar contra a Covid e diz que a Omicron, que é a variante descoberta não é da África do Sul, sempre faço questão de registrar, está sendo superestimada. Ou seja, ele continua, Bolsonaro, conspirando contra a sua saúde e a minha e a nossa. Ele quer a nossa morte. Ele quer a nossa morte. Né? Ele foi contra as vacinas, contra os de máscara, distanciamento. E hoje, veja como ele é oportunista e um homem cruel, mas covarde. Foi a posse de André Mendonça, né, no Supremo Tribunal Federal, e lá teve de colocar máscara. A mesma máscara que ele exige que não seja colocada a qualquer visitante do Palácio do Planalto, bem como em todas as cerimônias públicas que ele participa. Mas teve de cumprir a ordem do Supremo. Então, se ele fosse um cara durão, ele falava, não vou pôr a máscara e não vou. Não é isso? Não é o princípio dele? Ele tem princípio? Não tem. Bolsonaro tem por princípio, não tem princípio. Ponto. É isso. É isso. É isso. E ele compartilhando um vídeo dizendo que as vacinas são porcaria. Meu Deus do céu, aonde nós estamos? Aí, para ver como a hipocrisia marca esse governo criminoso nazi-fascista, usando Metrópolis como fonte. Guilherme Amado, que também tem, todo dia você tem que passar por ali, tá? Nome de Bolsonaro em São Paulo, Tarcísio de Freitas pede desculpas a Valdemar. Grande boy, o Tarcísio, que nem sabe o que é o Estado de São Paulo. É um oportunista, um falastrão, que inaugura recapeamento de 20 quilômetros de estrada. O falastrão, diz a linha fina, no encontro com o presidente do PL, Tarcísio justifica os erros
do passado como inexperiência da sua parte. Sabe o que o Darcy espalhava? É que o Valdemar e o pessoal dele quer controlar o DENIT. Grande DENIT, inesquecível, né? DENIT e tal. Bem, agora ele diz, Tarcísio, que ele era inexperiente e tal, e teve de pedir desculpas para o boy de Mogi das Cruzes. Parabéns! E o boy, vamos ao boy de Mogi das Cruzes, grande Valdemar, uma referência da República Bolsonarista nazifascista, também citando o Guilherme Amado, para Valdemar Costa Neto, General Heleno é um bobão. Bem, vocês me perdoem, mas dessa vez eu concordo com o Valdemar da Costa Neto. Primeira vez na vida, ele tem toda a razão, ele é um bobão. E o pior que um general de 4 estrelas, já da reserva, é chamado de bobão. Provavelmente vai encontrar o Valdemar, e a campanha nem começou, vai encontrar o Valdemar, o bobão, e vai aceitar o bobão, o mesmo bobão que se ajoelha para o capitão terrorista, o Jair Asmodeu Bolsonaro. Que vergonha, né, bobão? É um bobão, mas ele é mais do que bobão, muito mais. Nós vimos quando ele disse, numa reunião fechada da BIM, tem a gravação, portanto, não é atribuído a, ele disse, né, que toma Lexotan na veia 2 vezes ao dia para impedir que Bolsonaro haja contra o Supremo. E agir contra o Supremo é atacar, ameaçar, fechar o Supremo e até matar, porque Bolsonaro é assim com os milicianos, né? Os assassinos. Esse capitão Adriano, aquele que foi executado pela polícia baiana, né, era amigão dele, era matador de aluguel. Portanto, precisa tomar muito cuidado, porque Bolsonaro e bolsonaristas, essa turma dele, Adriano, Queiroz, são assassinos de aluguel, hein? Perigoso. Então, o Heleno, né? Vou lembrar que esse general, ele que é uma piada, é um bobão, ele é pior, porque ele está dizendo que segura o Bolsonaro para que ele não ataque o Supremo, e aproveitou para atacar o Supremo, dizendo que estava... A imagem deles é muito primária, né? Porque eles são medíocres. Inclusive, precisam mudar. Um homem desse chegar a general de 4 estrelas, algo está errado no ensino do Exército. Lembrar que o outro, a grande figura que dirigiu o Ministério da Saúde, e nós tantas vezes falamos neles, chegou na sua arma da intendência, que o máximo é 3 estrelas, general de divisão, e uma vez mandar uma carga para Manaus, mandou para Macapá. Algo está errado no ensino militar. Algo está errado no ensino e nas promoções. E o Brasil tem de enfrentar seriamente essa questão. Não era retaliação, nada disso. Seriamente. Discutir o ensino. Primeiro, a Constituição tem de estar como disciplina obrigatória, desde a AMAN, Academia Militar de Agulhas, até o final do curso. Aqui, a Constituição tem de ser disciplina obrigatória, né? Porque o Pazuello era um medíocre. Como é que esse homem chegou ao máximo da sua ordem da intendência? É um bobão também, mas um homem perigoso, oportunista, aquele que mora num hotel de trânsito. Só no Brasil alguém pode morar no hotel de trânsito, né? Que tem um carro oficial, não só blindado, e não só o motorista, para levá-lo ao Palácio Planalto. Ele ganha R$ 32.500 por mês para fazer nada. Ponto. E está na ativa, exercendo uma função civil. E o que faz o alto comando do Exército? Silêncio absoluto. General Paulo Sérgio. Paulo, essa é a última canção, lembra do Paulo Sérgio? General Paulo Sérgio. Vergonha, hein? Como diria o Major Olímpio, já falecido. Vergonha, vergonha, vergonha. Vamos em frente. Agora, e esse bobão coloca em risco as instituições, ameaça sistematicamente. Esse homem é um perigo. É um perigo. O que ele fez no Haiti foi uma vergonha para o Brasil. Isso é um perigosíssimo à ordem pública, à Constituição, né? E mostra que as Forças Armadas, em especial o Exército, que aparece mais, porque é a arma mais importante das 13, nós precisamos rever tudo. Chega de golpismo. Eu achei que isso era página virada, mas a partir de 2018 isso virou outra vez assunto no Brasil. 30 anos depois que nós imaginávamos que isso era assunto da história só. Não, isso é do presente também. Não é possível. Chega de golpismo. Agora tem de mudar sim. E não tem que ter medo. Eles vão dar golpe. Espera um pouquinho. Primeiro, precisam ter Forças Armadas enxutas, voltadas do que nós podemos realmente, tem de saber os nossos limites, que são muito tímidos aqui no caso do Brasil, né? Com alto nível tecnológico, nada aquele tanque, lembra o tanque da Marinha? Aquela coisa ridícula, soltando fumaça. Que é isso?
Isso aí não dá para levar a sério. A Marinha fazer em Goiás um desembarque anfíbio no seco, né? Se é o Paraguai, tudo bem. Se é a Bolívia, tudo bem. O Brasil, com o litoral que tem. Né? E o brigadeiro de festa infantil, o brigadeiro rançoso da aeronáutica, não dá, vamos levar a sério. Né? Elas têm de ser enxutas, com eficiência. Criamos uma Guarda Nacional para as fronteiras, né? Temos de pensar isso, discutir seriamente. Do jeito que está, não dá. E os últimos fatos são centenas de oficiais da ativa e da reserva que estão exercendo funções civis, tem de acabar com tudo isso. E ninguém ficar com medo, eles vão falar grosso, precisam ter cuidado. Que é isso? Instituições permanentes de Estado. E se falar algo errado, cadeia. Cadeia. O Pazuello era para estar preso. Pelo que ele falou no Rio de Janeiro, naquele comício, o oficial da ativa era cadeia. Mas o comando do Exército e seu comandante baixaram a cabeça por capitão terrorista. O mesmo capitão terrorista que alguns dos generais de 4 estrelas diziam para mim que ele era um medíocre, que não lia um livro. Né? Diziam isso, me disseram várias vezes. Hoje ficam de joelhos para o capitão terrorista. Estamos de mudar. Né? Democracia não é exército deliberante. Isso é central. Democracia não tem exército deliberante. As Forças Armadas são instituições permanentes de Estado. Não representam nenhum governo. Entendido? Ponto. Aí, olhando também as notícias, passando, acompanhando, afinal, essa é a nossa tarefa, saiu uma das pesquisas, a pesquisa Datafolha, que dá o Lula lá na frente. Com 48% você ganha no primeiro turno. Evidentemente que são os votos válidos. Né? Estaria, evidentemente, já eleito. Bolsonaro com 22, Moro 9, Ciro 7, Dória 4, etc. Deve ser lembrado, né, que nós temos um longo caminho até chegar ao processo eleitoral de 2 de outubro, né, do ano que vem. Então, o que deve ocorrer, mais uma previsão que vai dar em cima, hein, é que na faixa próxima onde o Lula corre e um pouquinho mais ao centro, vai haver uma migração de oportunistas para a candidatura a Lula. Pode garantir. E deve ser esvaziado, nessa hipótese, a candidatura a Ciro. Né? Porque aí cada um vai pensar na sua sobrevivência, o deputado estadual, o deputado federal, o senador e o candidato a governador. Né? E aí tem a questão da federação partidária, que o PDT opta, por causa do mínimo, do quórum, vamos chamar de quórum mínimo, para ficar mais simples, né? Que os partidos precisarão ter na eleição de outubro do ano que vem. E nessa federação o PDT opte por ficar junto com o PT, que deve estar com o PCdoB, pode ser até com o PSB, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que o Partido Verde também. Então, nesse sentido, eles iam fritar a candidatura Ciro Gomes, né? E aí você vai ter, então, portanto, um deslocamento para a candidatura Lula. Isso é muito provável que ocorra caso se mantenha esse quadro registrado. Agora, uma coisa daí é possível tirar aí por outras pesquisas sérias. Qual conclusão? A candidatura Bolsonaro está derretendo, tal qual nós tínhamos previsto, e que ele dificilmente chegará ao segundo turno, se tiver segundo turno. Ponto. E por que dificilmente chegará? Nada indica economicamente que vai mudar o quadro para 2022. Pelo contrário, os economistas mostram que teremos ou 0,5% positivo, ou zero, ou menos 0,5%, ou seja, recessão. Nós já estamos em recessão técnica. A recessão do mundo, não. Entre os países emergentes, não. Esse é um fenômeno aqui do Brasil. Teremos uma inflação que vai continuar muito alta. É um fenômeno mundial? Não. No nível do Brasil, não. E isso vai fazer com que o auxílio de R$400 compre muito menos, além de ser R$200 inferior ao auxílio emergencial quando foi aprovado no ano passado, né? Mas esse vai comprar muito menos, né? Os 400, não só porque os 200 diferença, o que é significativo, é quase metade, mas por causa da inflação. A taxa de desemprego deve diminuir? Não. Nada indica, né? Porque não teremos a tal recuperação em V que o Guedes disse também. Mais um erro do falastrão, tal qual nós já tínhamos falado nesse espaço, e vocês são prova. Sendo assim, a candidatura Bolsonaro tende, e por outros fatores que não vale a pena lembrar agora, vai derreter. E é possível uma candidatura da chamada terceira via, caso o Lula não engorde mais e a eleição seja decidida no primeiro turno, que só ocorreu em 1994 e 1998, desde 1989. Aí abre espaço e aí vamos ver qual candidato da terceira via se consolide
como alternativa. Mas o que interessa na questão central é que o Bolsonaro é presidente da República. Você não chegar no segundo turno sendo presidente da República vai ser caso único, porque o Lula conseguiu isso em 2006, a Dilma conseguiu isso, chegar ao segundo turno em 2014, e ambos venceram, né? Ele, pela primeira vez, um candidato não poderá não chegar ao segundo turno, e, nesse caso, será derrotado no primeiro turno, que mostra o desastre que é o governo Bolsonaro. E o que ele poderá fazer? Algo que nós sempre dissemos. As declarações do Bobão, conhecido como General Heleno, Bobão é definição dada pelo boy de Mogi das Cruzes, Valdemar da Costa Neto, aliado do governo, não é mais que aliado. O Bolsonaro entrou no seu partido e vai ser candidato pelo PL, do qual o presidente do partido chama seu ministro de maior confiança de bobão. Só para vocês entenderem como é que as coisas funcionam aqui. E, sendo assim, nessa conjuntura, a tendência é derreter, e ele vai atacar as instituições. Voltar essa semana a atacar o Supremo Tribunal Federal, ele atacou duramente o ministro Fachin, chamando de ministro leninista e trotskista. Ele nem sabe o que é leninismo, o Bolsonaro é um semi-letrado, né? Não sabe, é um sujeito que tem sérios problemas cognitivos, ele não sabe o que é leninismo e muito menos sabe o que é trotskismo. Tem a mínima ideia do que é uma coisa e do que é outra, né? E são coisas, se vocês observarem também, se você for discutir a Revolução Russa, são questões distintas, e o pós-tal. Bem, se é que existiu o leninismo, que o marxismo-leninismo é uma criação de Stalin, mas não vamos nem adentrar nisso, porque ele nem sabe o que é o Stalin também. Então, vamos ficar na nossa, né? Na miúda, como preferem chamar alguns. Ele vai acentuar os ataques, como já previ, e já fez essa semana ao Supremo Tribunal Federal, vai ameaçar o Congresso, as PMs, o encontro que está tendo no Palácio do Planalto com polícias militares é extremamente preocupante, esses aumentos de salário que ele quer dar a membros do aparelho de segurança de Estado, claramente é para cooptá-los para um possível golpe de Estado. E vai usar o Gabinete de Segurança Institucional, a Agência Brasileira de Informações e a Polícia Federal como instrumentos para tentar dar um golpe de Estado e atacar adversários. O que ocorreu em relação a Ciro Gomes é só um ensaio. Vocês imaginam que esse homem, esse criminoso, genocida, o Asmodeu Bolsonaro, fará a partir do ano que vem com a candidatura derretendo. E uma questão que foi o primeiro a lembrar, e vocês são testemunhas. Dia 2 de outubro, o primeiro turno. Ele não chega ao segundo turno. Vamos dizer que ou a eleição seja resolvida no primeiro turno ou haverá segundo turno sem a sua presença, certo? O que ele fará na presidência em outubro, novembro e dezembro, até a posse a 1º de janeiro do novo presidente? Ele vai destruir o Brasil. Ele vai destruir com toda a caterva. A Malta, que lá está no poder. Nós somos também o primeiro a pensar nisso. E é muito possível que isso ocorra em 2 de outubro. E o que ele fará? Ele vai destruir o Brasil. Esse homem é um perigo. É um perigo. Ele sabe que vai sair da presidência para a cadeia, porque ele vai do Planalto para Bangu 8. Claro que vai ter algumas estações intermediárias nesse caminho, né? O processo, etc., o devido processo legal, ninguém quer violar a Constituição porque ele é um genocida. Não, temos de seguir o que determina o ordenamento legal, mas é esse o caminho, né? Ou seja, como nós já previmos aqui, dia muito, né? E aí não tem essas consultorias fajutas aí, né? Que aparecem, não sei o quê. E as estrangeiras, então, essas são mais fantásticas, né? Porque parece que, quando vem uma expressão inglesa, ela tem mais força do que se acredita em português. Bem rastaquerinha, bem rastaquera, tal, né? Então, você precisa dizer, mas e daí? Está tudo errado. Não aconteceu nada daquilo, né? Eu contei a história lá do impeachment, já em dezembro de 2015, né, das análises dessas consultorias, eu fico rindo, mas você que acompanha nosso canal sabe que as nossas análises são estritamente cumpridas depois pela realidade. Aqui não tem chute, né? Ou seja, e aí parte do quê? Do conhecimento histórico. Isso daqui não nasce do nada, não é que subitamente eu estou aqui com uma bola de cristal, não. É estudo. Obsessão pelo conhecimento. E precisa ter. E aproveito para lembrar meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, Descobrimento do século XXI. Assistam no meu canal um vídeo muito bonito, acho que tem 9 minutos, sobre o dia do lançamento. Agradeço a todos vocês que lá foram, todos os presentes, vocês são fantásticos, tudo que vocês falaram foi emocionante. Agradeço também todos aqueles que manifestaram pelas redes sociais, pelo YouTube, que não podiam ir, mas tudo que vocês falaram, agradeço muito, muito, muito. E vocês vão ver que esse é um livro com muito esforço,
não é um trabalho simples de buscar dar uma visão de totalidade, ser conciso sem ser, evitando o anacronismo histórico, o panfletarismo, e trabalhando com a melhor bibliografia que tem sobre história do Brasil. E temos brilhantes historiadores do que nós chamamos de historiografia brasileira. Sendo assim, esse é o nosso encontro de hoje. Amanhã voltamos a nos encontrar. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da Perspectiva que temos, indica o canal a uma amiga, uma amiga. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho com suas notificações. Coloque like se vocês gostarem. E utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos a entrevista com o ex-ministro Celso Amorim, que foi ministro de 3 governos, né? Muito interessante sobre política externa. Assistam, que é muito importante. Tem conteúdo, tem análise da conjuntura mundial hoje, como é que é esse mundo multipolar, são questões importantíssimas, sempre no sentido de qualificar a sua visão de mundo. Esse é o nosso objetivo. E sempre com democracia, com diversas visões, porque democracia é convivência de contrários desde que eles estejam dentro do campo constitucional republicano, deve ser sempre registrado. E amanhã temos o Caio Blinder, muito legal, sobre o governo Biden. Tá? Criamos o membro apoiador. O membro apoiador é super importante. Tem 2 formas de ser membro apoiador. Clique aqui no computador, no Android. Se tiver problemas no iPhone, entre rapidamente, em 2 minutos você vê isso aqui no computador. Tem 2 formas de ser membro apoiador. E por que isso é importante? Para fortalecer o jornalismo independente, plural, democrático e de qualidade. Tempos difíceis que vamos superar. Agora imagina como será 2022. Vai ser aquela discussão que teremos aqui, e é muito importante, creio, esse canal, e basta ver que nós temos mais de 120 milhões de visualizações. Então, seja um membro apoiador. E no Twitter, você pode me seguir pelo Vila Marco Villa, ou no Instagram, pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos, então, amanhã. Até!